Então, agora a gente está ao vivo, tá? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Laura, sou acadêmica do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Berlândia e serei a moderadora de hoje. Hoje nós iniciamos o 4º módulo do aparelho digestório e eu convido a professora do Departamento de Clínica Médica e gastroenterologista pela UFO para para iniciar essa aula de hoje, que é da síndrome dispéptica. Com vocês, a professora Badia Matoso. Fique à vontade, professora. Bom dia, Laura. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos realizando esse curso de raciocínio clínico, conforme a gente falou no primeiro dia. Eu acho essencial esse conteúdo para vocês. Não que vocês não consigam obter isso no livro, mas organizar esse conteúdo, organizar as ideias, organizar o que é essencial e ter a opinião de quem trabalha com isso, de quem lida com isso no dia a dia, eu acho que é muito importante e vai acrescentar muito para todos vocês. Então, agradecer particularmente o grupo de estudantes que estão nos ajudando no raciocínio clínico. Na verdade, eles estão organizando tudo, nós estamos só no background mesmo, e eles estão fazendo tudo com muita competência, com muita habilidade. Então, agradecer os estudantes que estão participando desse projeto. Agradecer o professor Marcos Vinícius, que foi meu companheiro na idealização e na organização desse curso. Agradecer todos os professores do Departamento de Clínica Médica, do Departamento de Cirurgia, que estão colaborando conosco, ministrando aulas que eu tenho acompanhado, estão sendo muito interessantes, muito boas, espero que vocês estejam aproveitando muito, né? Eu estou muito feliz de voltar a dar aula, né? A gente é médico porque a gente gosta de gente, a gente gosta de lidar com paciente, a gente é professor porque a gente gosta de aluno. E ficar esse ano todo afastado de vocês foi está sendo uma experiência muito ruim para nós também, assim como está sendo para vocês, está sendo para nós também. Então, eu estou muito feliz, apesar de ser nesse novo ambiente, nessa nova realidade, né, nós aqui distantes uns dos outros, eu vou dar aula e não vou ver a carinha de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Isso, para mim, é uma novidade grande, mas eu estou muito feliz de voltar a dar aula e espero que vocês estejam realmente aproveitando essa pequena parcela de aula que nós estamos podendo dar, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, eu espero que vocês possam compreender, eu vou tentar falar mais devagar, eu espero que vocês possam compreender e espero que no final a gente possa, então, trocar ideia e a gente possa... Trocar ideia não tem jeito, né, gente? Mas que a gente possa responder as perguntas que, porventura, vocês façam. Lá no final eu vou deixar o meu contato de e-mail, e aí se alguém tiver alguma pergunta que não puder ser respondida, também eu vou ficar à disposição, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver aqui, ok. Já tá lá, eu vou abrir aqui e vou projetar. Ok. Tudo certo, Laura? Tudo certo, Badia? Então, tá. Então, o objetivo de hoje é nós discutirmos um pouco sobre a síndrome dispéptica. E, dentro do objetivo do curso, nós discutirmos fisiopatologia e possíveis diagnósticos diferenciais da dispepsia. Acho que o módulo de gastro, ele não podia começar de outra forma, porque a dispepsia é provavelmente uma das síndromes mais frequentes em gastroenterologia. Eu acho que é impossível que vocês passem pela medicina e passem pela vida de vocês sem, em algum momento, precisar opinar, orientar, investigar e tratar uma síndrome dispéptica. Então, nós precisamos entender o que é dispepsia, entender o que nós, enquanto médicos, entendemos como dispepsia e como nós investigamos essa dispepsia, o que nós pensamos diante de um paciente dispéptico e o que o leigo traz para nós de conceito leigo, né, de dispepsia, porque nós, enquanto médicos, temos que separar isso muito bem, tá? Então, o que é dispepsia ou o que é síndrome dispéptica? Nada mais é do que qualquer dor ou desconforto, desde que eles sejam crônicos, nós não estamos falando do abdômen agudo, persistente ou recorrente no andar superior do abdômen. Então, vejam a gama de diagnósticos diferenciais que eu vou poder abrir com esse conceito. Olha, dor ou desconforto em andar superior do abdômen.
podendo ou não ter outros sintomas associados, náusea, distensão abdominal, diarreia, outros podendo ou não estar acompanhado de outros sintomas do trato gastrointestinal. Vejam que os principais sintomas que eu trago aqui, e aí eu trago nessa imagem, porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês memorizarem. Vejam que a dor, muito frequentemente, ela é em forma de queimação epigástrica, mas ela pode se manifestar de outras formas. Então, eu posso ter uma dor mais contínua, uma dor em aperto, que é muito frequentemente relatada pelos pacientes, uma dor em peso, uma dor empontada, enfacada, uma dor em cólica. Então, vocês vão encontrar várias descrições de dor caracteristicamente epigástrica, sabendo que a queimação é a mais frequente. Mas vejam que eu estou falando de dor ou desconforto, então esse meu paciente pode queixar também de plenitude pós-prandial, empachamento, má digestão. Olha, essa figurinha, ela representa muito bem aquele estômago pesado, o paciente fala, eu como e fico com o estômago pesado. Ou ele pode queixar da chamada saciedade precoce. Vocês lembram da anamnese, da semiologia, que o que diferencia é que a saciedade precoce é aquela que, enquanto eu estou comendo, eu não consigo comer mais porque me sinto cheio. Então, eu estou com fome, eu pego um prato de comida, mas eu com 2 ou 3 colheres já estou me sentindo cheio e não quero comer mais. Esse é o conceito da saciedade precoce. Eu trouxe em destaque aqui embaixo que a pirose e a regurgitação, elas não fazem parte da dispepsia. O que é pirose? É a queimação reto-external, e a regurgitação é a que o leigo traz com o nome de refluxo, mas que nada mais é do que a volta do conteúdo gástrico ou esofágico em direção à orofaringe e à boca, não precedida de náuseas e vômitos. É a volta espontânea. A pirose e a regurgitação me levam para o diagnóstico possível de doença do refluxo gastroesofágico, que não entra no conceito de dispepsia. Eu posso até ter as duas coisas associadas, mas por dispepsia, eu vou entender, então, dor ou desconforto crônico, persistente ou recorrente em andar superior do abdômen. Tá? Me demorei um pouquinho mais nesse conceito, porque ele é essencial para nós, certo? E eu falei para vocês que é muito importante, vejam bem a prevalência da dispepsia, e é muito importante para o clínico, tá, gente? Então, assim, independente do que vocês forem fazer, a dispepsia, entender a dispepsia é muito importante para vocês. Vejam que 25% da população ocidental, por ano, vai ter uma queixa de dispepsia. É 1/4 da população, é muita gente, tá? 5 a 10% das consultas ao clínico geral vão ser por dispepsia. E no consultório do gastroenterologista, e aí eu posso dizer para vocês com a experiência, é isso mesmo. Olha, 1 em cada 4 pacientes praticamente que eu atendo, a queixa dele é uma queixa dispéptica. Ela é mais frequente em mulheres, é mais frequente em tabagista e é mais frequente em pacientes com polifarmácia, particularmente em uso de anti-inflamatório não esteroidal. Tem aumentado a queixa dispéptica nos nossos consultórios ultimamente. Por quê? Será que é por conta do tipo de comida que a gente come? Será que é por conta do estresse e da ansiedade, que a gente vai ver que tem um fator etiológico importante, um fator fisiopatológico importante? Ou será que é pela melhora do nível socioeconômico da população e a população está tendo mais acesso ao médico? Provavelmente isso também contribui. Antigamente eu ficava com a minha queixa dispéptica, minha dor epigástrica, empachamento, má digestão, e era muito difícil chegar ao médico. Hoje é mais fácil, tanto no SUS quanto no privado, é mais fácil o acesso ao médico, e talvez por isso eu esteja tendo um aumento também da frequência da dispepsia. Tá? E o paciente dispéptico, ele me preocupa não só pela gravidade dele, não só porque a dispepsia muitas vezes significa o câncer, e nós vamos ver que muitas vezes ela significa, mas também porque mesmo que ela não signifique uma doença grave, ela vai ter um comprometimento, ela vai representar um comprometimento importante na qualidade de vida, e ela vai ter um impacto econômico para a sociedade que é muito importante. Esse paciente, ele tende a ir várias vezes ao atendimento médico, ele tende a usar muitos medicamentos, se ele não for bem conduzido, ele tende a fazer muitos exames complementares, então é um paciente que vai trazer um gasto muito grande para o sistema de saúde, ok? Daí a importância da gente saber conduzir bem a dispepsia.
na história clínica, e a história clínica e o exame físico bem conduzidos vão ser muito importantes para a gente minimizar número de exames, minimizar o sofrimento do paciente, né? Então, a história clínica é essa daqui. Doutor, tudo que eu como me faz mal. E eu ouço isso daqui no consultório várias vezes ao dia, e vocês vão ouvir isso daqui várias vezes ao dia. Eu acredito que no núcleo familiar, no núcleo de amigos e no ambulatório, essa vai ser uma queixa recorrente. E a minha função enquanto médico é entender. Lembra que a gente sempre fala que o médico ele é o tradutor, né? Então, eu tenho que traduzir aquilo que o paciente me fala do vocabulário dele, da realidade dele, da cultura dele, para a cultura médica, para o vocabulário médico, para eu poder buscar as respostas científicas para aquilo que ele está me perguntando. Então, quando ele fala, doutor, tudo que eu como faz mal, eu preciso entender o que é esse faz mal. Então, é dor. E se for dor, eu preciso saber as 10 características da dor epigástrica dele. Eu preciso saber onde ela se localiza, para onde que ela irradia, se ela é queimação, cólica, contínua, aperto, a intensidade dessa dor, quanto que ela dura, a evolução, se ela começa e tem uma tendência a ser recorrente, mas se ela começa e ao longo dos dias ela vai piorando até chegar num estado quase insuportável. Então, como é que evoluiu esses sintomas de dor? Relação com outros sintomas, se eles estiverem presentes, e muito importante com a dor epigástrica, relacioná-la com o hábito de comer. Então, ela melhora quando eu como, ela piora quando eu como. E a gente vai ver que isso, do ponto de vista etiológico, já vai me direcionar para algumas etiologias específicas. Que tipo de alimento que piora a dor? É tudo que eu como piora a minha dor ou desencadeia a minha dor? Ou não? Tem alguns alimentos, é só lácteo? É só gordura? É só glúten? É só proteína? O que eu como que me faz sentir pior? Né? Mesma coisa para plenitude pós-prandial. O que o senhor entende por plenitude pós-prandial? E muitas vezes, quando o paciente fala que tudo que eu como me faz mal, muitas vezes ele não está falando de dor, ele está falando do empachamento, da digestão difícil. Quando que isso se inicia? Logo depois que o senhor come? Quanto que isso dura? Depois de 2, 3 horas que eu me alimentei, eu ainda estou me sentindo empachada, eu ainda estou me sentindo cheio? Quais alimentos mais desencadeiam? Existe uma associação com distensão de abdômen, com náusea, com regurgitação? E a saciedade precoce? Aquela em que eu estou comendo e já me sinto saciado. Qual é a frequência que isso acontece? Todas as refeições? Só almoço e jantar? Eu como fruta e verdura, isso acontece? Ou só acontece se eu como gordura e proteína? Então, frequência e tipo de alimento que desencadeiam, os sintomas associados, o que melhora essa saciedade precoce? É o tipo de alimento? Você usa algum medicamento no dia a dia para melhorar? Você tem alguma atitude sua que melhora essa saciedade precoce? Então, a anamnese, eu preciso caracterizar bem aqueles sintomas que a gente falou lá no começo, que caracterizam a síndrome dispéptica. Quando eu penso em diagnóstico topográfico, é muito difícil eu estabelecer qual órgão que está doente de acordo com a topografia da dor abdominal. Vocês vão ver que quando eu pego o andar superior do abdômen, a origem embriológica dos órgãos e a inervação sensitiva desses órgãos, e a inervação sensitiva ela vem predominantemente pelo nervo vago, vocês vão ver que eu tenho uma interseção muito grande de órgãos que podem estar doentes, que podem estar alterados e cuja dor vai se manifestar basicamente na mesma topografia, no andar superior do abdômen e no epigástrio. Então, vejam que o epigástrio ele pode ter estômago envolvido, pâncreas, o próprio esôfago na sua porção distal, duodeno, delgado, o próprio cólon direito, que vai estar aqui muito próximo, fígado, vias biliares, o baço, e não se esquecer que não está representado aqui o pâncreas, que está retrogástrico e que também vai poder representar dor nessa mesma região. Então, o diagnóstico topográfico, eu vou precisar ser muito habilidoso para, na história clínica e no exame físico, eu já ter alguma pista, alguma inferência de onde pode ser, de qual órgão pode estar acometido. Tá? Lembrem-se novamente que nós estamos falando de dispepsia crônica, tá? Nós não estamos falando daquele paciente que nunca teve nada e que chegou no pronto-socorro com 2 dias de dor abdominal intensa, de dor epigástrica intensa, que os diagnósticos diferenciais serão
completamente diferentes. Lembrem que a cronologia, quando eu estou colhendo a minha história clínica, a cronologia é muito importante para eu abrir diagnósticos diferenciais. E esse é um exemplo clássico disso. Quando eu estou falando de dispepsia, eu estou falando de dispepsia crônica, eu vou abrir uma série de diagnósticos diferenciais aqui, que não serão os mesmos para o paciente que chega no pronto-socorro com uma história recente de dor epigástrica, tá? Então, nós vamos falar do crônico, do recorrente, do episódico, daquele que tem pelo menos 3 meses, ou no mínimo 4 semanas de duração de sintomas, ok? E aí, todas as vezes que a gente fala em trato gastrointestinal, que a gente fala em tubo digestivo, todas as vezes que a gente se lembrar de doenças que acometem o trato gastrointestinal, desde a boca, desde o esôfago, desde a deglutição, até o ânus na evacuação, nós sempre teremos essa divisão de doenças, nós sempre teremos essa divisão de fisiopatologia. Então, muitos pacientes com sintomas do trato gastrointestinal, muitos pacientes com esse diagnóstico sindrômico de dispepsia, eles vão ter a chamada dispepsia estrutural, ou seja, eu vou encontrar um substrato anatômico, um substrato de lesão para justificar o sintoma desse paciente. Então, eu vou encontrar a úlcera, eu vou encontrar o câncer, eu vou encontrar a infecção, eu vou encontrar uma doença orgânica que justifique esse sintoma. Mas num número muito grande de pacientes, eu não vou encontrar esse substrato. Significa que ele não está doente? Não. Significa que ele tem uma doença funcional do trato gastrointestinal. E o que é essa doença funcional, então? É esse paciente que tem um mau funcionamento, quer seja da motilidade, quer seja das secreções digestivas, quer seja da condução do estímulo sensitivo, do estímulo motor para essa musculatura lisa. Ele vai ter uma alteração no funcionamento. Quando a gente lembra da fisiologia, a gente lembra que o trato gastrointestinal ele precisa ter uma harmoniosa motilidade, uma harmoniosa produção, secreção de enzimas digestivas, uma capacidade de absorção adequada para que a digestão se processe de forma correta e que eu não tenha sintomas associados a esse processo. Então, lembrem-se sempre que a gente for falar de doenças do esôfago, doenças do estômago, doenças dos intestinos, nós vamos sempre lembrar que um grupo de pacientes vão ter alterações estruturais, alterações orgânicas, mas que um grupo grande de pacientes vão ter alterações puramente funcionais. Eu não vou encontrar inflamação, eu não vou encontrar câncer, eu não vou encontrar infecção. O que eu vou encontrar é uma alteração no funcionamento, na fisiologia desse aparelho digestivo. E aí é muito importante que eu, na anamnese e no exame físico, eu tente separar esses dois grupos de pacientes. Eu costumo dizer que esse paciente com lesão estrutural, ele me preocupa do ponto de vista orgânico. Eu preciso cicatrizar a inflamação, eu preciso tratar a infecção, eu preciso tratar o câncer. Esse grupo de pacientes, ele me preocupa do ponto de vista clínico. Esse paciente, ele não tem inflamação, não tem infecção, mas ele é muito sintomático, a qualidade de vida dele é muito ruim. Eu preciso me preocupar muito com esse paciente do ponto de vista de qualidade de vida, de qualidade de trabalho. Eu preciso me preocupar com esse paciente, com o sintoma dele, mais do que com a lesão, porque ele não tem lesão. E aí, para eu já começar a diferenciar esse paciente na história clínica e no exame físico, muito importante os sinais de alarme. A gente vai ver sinais de alarme para todas as doenças do trato gastrointestinal. Emagrecimento não explicado, sinais de sangramento, ou anemia, ou um sangramento em forma de milena, em forma de hematêmese, sinais de obstrução ou presença de massa, icterícia, visceromegalia, massa abdominal, disfagia, vômito persistente, história prévia de cirurgia gástrica, sintomas sistêmicos de febre, adinamia, não consigo fazer o que eu fazia anteriormente. Então, o paciente apresenta esses sinais de alarme, ele tem essas red flags, ele tem alguma coisa que me fala, olha, parece que é uma doença orgânica, olha, parece que esse paciente tem uma doença que está lesando esse trato gastrointestinal, parece que esse doente tem um problema que está consumindo a energia dele, está consumindo a massa muscular dele.
Tem red flags? Então, se tem red flags, então indica uma maior probabilidade de doença orgânica, indica que esse paciente precisa de um diagnóstico mais rápido. Então, eu preciso fazer uma propedêutica mais rápida, uma propedêutica mais ampla, eu tenho que ir atrás de algum problema. Então, eu falo, olha, paciente com dor epigástrica, paciente com síndrome dispéptica e anemia, busquem uma etiologia. Pode ser que a anemia não tenha a ver com a dor epigástrica dele, mas até prova em contrário em medicina, eu tento associar todos os sintomas, todos os sinais e sintomas na mesma doença. Então, busquem causa orgânica. Paciente com dispepsia crônica, recorrente, uma avaliação clínica muito normal, sintomas que vêm de 3, 4 anos e que não mudaram ao longo do tempo. Então, é menos provável que eu tenha uma doença estrutural. É mais provável que eu tenha uma dispepsia chamada dispepsia funcional, em que a alteração única é a função desse órgão. E aí nós vamos, então, começar a abrir diagnósticos etiológicos. Então, veja bem, diante desse paciente que me queixa de dor ou desconforto em andar superior do abdômen, os principais diagnósticos, vocês vão ver que existem outras causas mais raras de dispepsia, mas que provavelmente vão ficar na mão do especialista. O que eu, enquanto médico generalista, preciso saber das etiologias de dispepsia? Eu preciso saber que muitas vezes esse paciente tem uma gastrite associada ao Helicobacter pylori. Muitas vezes esse paciente tem uma doença ulcerosa péptica. Muitas vezes esse paciente pode até ter um câncer gástrico. Pode ter uma doença hepatobiliar com ênfase para colelitese, pode ter uma doença pancreática, uma pancreatite crônica, um câncer de pâncreas. No nosso meio, parasitose deve ser uma das primeiras pensadas. E eu não encontro nada do ponto de vista orgânico, talvez a dispepsia dele seja funcional e ela vai ser em mais de 50% dos casos. Então, vamos ver como é que é a fisiopatologia dessas principais etiologias e como é que é a sintomatologia desse paciente, que vai já, do ponto de vista clínico, me direcionar para essa etiologia. Então, vejo a gastrite associada ao Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é essa bactéria, vocês estão vendo esquematizada aqui no cantinho. Durante muitos anos, nós achamos que o estômago ele não era compatível com a vida de nenhum ser, nenhuma bactéria, né? Então, durante muitos anos, a gente acreditou que o ácido, o pH do estômago fica ali em torno de 1,5, 2. Durante muitos anos, nós achamos que esse pH ácido impedia a vida de qualquer micro-organismo dentro do estômago. Até que nós descobrimos que o Helicobacter pylori, ele tem algumas formas de ludibriar, de enganar esse ácido e de permanecer cronicamente infectando o estômago. É uma bactéria gram-negativa, espiralada, e talvez seja o único hospedeiro mais a longo prazo do estômago humano. E detalhe, parece que ele coloniza unicamente o estômago humano, né? E parece que ele é muito antigo. Nas múmias do Egito, já se descobriram, já se investigou e já se encontrou esse Helicobacter pylori. A prevalência da presença do Helicobacter pylori no estômago é muito alta. Nos países em desenvolvimento como o nosso, mais de 50% da população adulta está colonizada pelo Helicobacter pylori, está infectada pelo Helicobacter pylori. Tá? A prevalência ela está associada às condições sanitárias, ela está associada às condições socioeconômicas, então ela é maior, a prevalência é maior nos países em desenvolvimento. A transmissão, ela se dá, existe aí uma certa dúvida ainda, mas com certeza, seguramente, ela se dá em nichos de proximidade, em nichos familiares, em nichos de aglomeração, tá? Então, ela se dá pessoa a pessoa, contato oral-oral, contato fecal-oral, ele é eliminado nas fezes, se ele contamina alimentos, se ele contamina mão, se ele contamina água, essa transmissão é possível. Ela é gastro-oral, questiona-se a transmissão em aparelhos de endoscopia mal esterilizado. Eu faço a endoscopia de um paciente que tem Helicobacter pylori, se não for uma esterilização adequada, eu transmito esse H. pylori para o próximo paciente, né? E, possivelmente, como a gente falou, através de alimentos contaminados. E aí, como é que é? Eu falei que o Helicobacter pylori, ele tem uma forma de enganar, de ludibriar esse ácido do estômago para ficar presente ali no estômago longamente durante muitos anos. Então, vejam nesse esquema aqui, que o pH do estômago é um pH próximo de 2,
mas que o Helicobacter pylori é uma bactéria que tem a capacidade de quebrar a ureia em amônia, porque ele tem uma enzima, ele produz uma enzima chamada urease, que faz essa conversão e que faz o ambiente em torno dele ficar cheio de amônia. Então, esse ambiente cheio de amônia em torno do Helicobacter pylori faz com que o pH ali no muco gástrico, que é onde ele fica, chegue próximo de 6 e permita a sobrevida dele tranquilamente ao longo dos anos ali no estômago, tá? Ele também tem flagelos que garantem uma motilidade, garantem que ele penetre no muco, na barreira mucosa do estômago, se aproxime muito das células epiteliais do estômago. Ele tem adesinas que fazem com que ele faça a aderência a essa célula, e aí está feito o ambiente para ele. Então, olha, ele vem se movimentando, mergulha no muco gástrico, produz a amônia, cria um ambiente adequado para ele do ponto de vista de pH e produz adesinas que ligam essa bactéria à superfície do estômago, à célula epitelial do estômago. Aí, ele pode, então, a partir dos seus componentes de virulência, que a gente não vai entrar em detalhe, desencadear uma reação inflamatória nesse estômago. E como é que é essa reação inflamatória? Então, a partir do momento que eu me infecto pelo Helicobacter pylori, e nos países em desenvolvimento essa infecção acontece muito frequentemente antes dos 13 anos de idade, a partir do momento que eu me infecto pelo Helicobacter pylori, em dias ou semanas eu vou desenvolver uma gastrite. Vejam que 100% das pessoas que se infectam pelo Helicobacter pylori vão desenvolver essa gastrite. Vejam que em medicina pouca coisa é 100%, mas 100% dos infectados desencadearão gastrite. Nem todos serão sintomáticos. Então, eu vou ter pacientes que se infectam pelo Helicobacter pylori, carregam o Helicobacter pylori nos seus estômagos ao longo da vida e nunca serão dispépticos. Esses pacientes passarão desapercebidos, a infecção desses pacientes passará desapercebida ao longo de toda a sua existência, talvez. E vejam que dependendo da virulência da bactéria com que eu me infectei e dependendo das condições predisponentes do hospedeiro, eu posso desenvolver úlcera duodenal, eu posso desenvolver úlcera gástrica ou eu posso desenvolver neoplasia num número menor de pacientes. Então, repetindo, 100% dos infectados terão gastrite, um número que varia de 10 a 15% desses pacientes vão desenvolver úlcera e um número menor, um número pequeno desses pacientes podem desenvolver neoplasia gástrica. Isso vai depender do quê? Da virulência da bactéria e das condições do hospedeiro, correto? E os sintomas da gastrite crônica? Eu falei para vocês, muitos pacientes com essa gastrite crônica associada ao Helicobacter pylori não vão sentir nada. E quem sente? O que sente? Dispepsia. Sintomas crônicos e recorrentes de dor epigástrica. Essa dor pode ser em queimação, pode ser em aperto, pode ser contínua em característica, pode associar empachamento, plenitude epigástrica, saciedade precoce, náuseas e desconforto pós-prandial. Ou seja, uma dispepsia clássica. E como é que eu vou suspeitar? Então, vai ser baseado em dado epidemiológico. Então, se eu estou num país como o Brasil, que mais de 50% da população adulta tem o Helicobacter pylori, e esse paciente chega para mim com uma suspeita clínica de dispepsia, opa, será que é H. pylori? Será que é gastrite associada a H. pylori? Mas, no nosso meio, a certeza do diagnóstico vai se dar pela endoscopia digestiva alta, com testes específicos para o Helicobacter pylori, ok? O que mais? Então, se não for uma gastrite associada ao Helicobacter pylori, vocês lembram que o número de pacientes vai desenvolver úlcera péptica. Desenvolver úlcera péptica, como é que é a fisiopatologia da úlcera? Primeiro, o que é úlcera? O que é úlcera péptica? É uma solução de continuidade da mucosa até a submucosa, porque se for só na mucosa, eu vou chamar de erosão. Então, a erosão é mais superficial, a úlcera é mais profunda, e que acontece por uma quebra de fatores de equilíbrio, por uma quebra de equilíbrio dos fatores agressivos e protetivos da mucosa do trato gastrointestinal. Então, vocês lembrem que a mucosa normal, vejam nesse cantinho aqui a mucosa normal, eu tenho um pH de 1, que é lesivo, é o pH do ácido clorídrico, eu tenho enzimas digestivas.
Então, eu tenho habitualmente, normalmente, fatores agressivos para essa mucosa. E por que eu não tenho lesão em situação normal? Porque eu tenho defesa. Então, vocês lembrem que uma circulação, um fluxo sanguíneo adequado, uma irrigação adequada dessa mucosa, vocês lembrem que a produção do muco, do bicarbonato, a capacidade que eu tenho de restauração dessas células, o turnover dessas células do trato gastrointestinal, garantem um equilíbrio entre agressão e defesa, de forma que eu tenha integridade da mucosa. Durante muitos anos, a gente usou um aforismo que a gente falava assim, que sem ácido não tinha úlcera, porque a gente acreditava que o ácido era o componente mais importante na fisiopatologia da úlcera. Era quando eu aumentava a secreção de ácido, que eu aumentava esse fator lesivo, é que eu efetivamente tinha a úlcera. Com o passar dos anos, a descoberta do Helicobacter pylori tornou o Helicobacter pylori o grande vilão das lesões ulceradas, tanto no estômago quanto no duodeno. Tá? E a gente evoluiu para o sem Helicobacter, sem úlcera. Tá? Então, hoje o Helicobacter é considerado o principal agente etiológico das úlceras pépticas. Não só ele e os anti-inflamatórios. Não só ele e os anti-inflamatórios. Também cigarro, álcool. Em alguns pacientes, doenças que levam realmente à hiperprodução de ácido clorídrico, como, por exemplo, a síndrome de Zollinger-Ellison, que eu tenho gastrinoma, que aumenta a secreção de ácido clorídrico, a própria bile, quando eu tenho um refluxo de bile para dentro do estômago. Então, vejam que eu vou ter fatores lesivos aumentados, ou também vou poder ter, para a fisiopatologia da úlcera, fatores de defesa reduzidos. Então, por exemplo, num paciente que tem uma má perfusão do trato gastrointestinal, paciente que teve instabilidade hemodinâmica, pacientes que têm esvaziamento gástrico retardado, então esse ácido fica mais tempo em contato com o estômago, então esses pacientes poderão também ter a quebra desse equilíbrio entre agressão e defesa e desenvolver efetivamente a úlcera duodenal ou a úlcera gástrica. As úlceras são mais comuns em homens, então eu já vou vendo a epidemiologia para me direcionar em relação à etiologia da dispepsia. As úlceras duodenais são bem mais comuns do que as úlceras gástricas. A úlcera duodenal, olha, 95% está associada com Helicobacter pylori. E ela é no indivíduo mais jovem, entre 30 e 45 anos de idade. A úlcera gástrica, 60% a 70% de associação com Helicobacter pylori e acontece no indivíduo mais velho, entre 60 e 70 anos. O segundo agente etiológico mais comum, a gente falou, está aqui, é o anti-inflamatório não esteroidal, tá? A gente já tinha falado isso daqui, que o paciente, então, ele tem a infecção pelo Helicobacter pylori, um número grande de pacientes vai ter somente a gastrite crônica, tá? Esse paciente, ele tem acidez normal no estômago, ele não tem mudança no epitélio desse estômago, ele não tem atrofia, displasia. Esse paciente pode ter uma simples dispepsia ou não ter sintomatologia clínica nenhuma. Um número de pacientes pode desenvolver uma gastrite só do antro. Isso, voltando a repetir, depende da virulência da bactéria e de condições específicas genéticas do hospedeiro. Se ele tiver uma gastrite do antro, única e exclusivamente do antro, ele vai ter, então, um estímulo, como ele produz a urease e ele cria um nicho de hipoacidez, um nicho de pH mais elevado em torno dele no antro, ele estimula as células G do antro na produção da gastrina, a célula G do antro atua nas células parietais do corpo gástrico, ele aumenta a produção de ácido. Então, esse paciente vai ser um hiperclorídrico. Então, o paciente que tem uma gastrite crônica associada ao Helicobacter pylori no antro, ele vai ter aumento da produção de ácido. Esse ácido vai adentrar no duodeno e ele vai ser um paciente que tem mais chance de desenvolver úlcera duodenal. E, por outro lado, um menor número de pacientes desenvolve uma gastrite do corpo e do antro, uma pangastrite, quando a gastrina for produzida, vai encontrar uma célula parietal inflamada, essa célula parietal inflamada não consegue produzir grande quantidade de ácido, esse paciente é hipoclorídrico. Esse paciente é hipoclorídrico e a inflamação crônica das células do corpo gástrico vão gerar mudanças nessa célula. Então, eu vou ter mais atrofia, eu vou ter mais displasia,
eu vou ter mais a chance de ter úlcera gástrica e câncer gástrico. Então, esse paciente vai ter uma gastrite crônica atrófica, alguns vão para o ciclo da displasia e alguns vão, inclusive, para o ciclo do câncer. Essa é a fisiopatologia da úlcera associada ao Helicobacter pylori. Então, repetindo de forma lúdica, o Helicobacter pylori se liga na mucosa e a presença do Helicobacter pylori na mucosa, gerando um processo inflamatório, vai gerar uma agressão local, uma redução de defesa local e a formação da úlcera gástrica. E o anti-inflamatório? Preciso falar um pouquinho para vocês sobre a fisiopatologia do anti-inflamatório no estômago, porque ele é a segunda causa mais comum de úlcera. Então, vocês lembrem, para a gente entender como é que é a ação do anti-inflamatório, o anti-inflamatório, vamos primeiro entender a cascata da formação das citocinas inflamatórias. Como é que é? A gente tem uma substância no corpo da gente, em vários órgãos, chamada ácido araquidônico. Essa substância, a partir de uma enzima que se chama ciclooxigenase, ela vai habitualmente, fisiologicamente, gerar algumas substâncias que são responsáveis pela proteção da mucosa gástrica, as prostaglandinas. Então, vejam que essa é a via fisiológica do ácido araquidônico. Ele gera a produção, através da ciclooxigenase 1, de prostaglandinas que atuam na defesa do trato gastrointestinal. Quando eu tenho uma agressão, quando eu tenho um processo agressivo, eu ativo essa via ciclooxigenase 2, que também leva à formação de algumas prostaglandinas, que são mediadoras da dor, da inflamação e da febre. O que o anti-inflamatório faz? O anti-inflamatório bloqueia a ciclooxigenase. Então, ele efetivamente diminui a inflamação, mas ele também diminui a proteção da prostaglandina constitucional, da prostaglandina que protege o trato gastrointestinal. Então, veja que o anti-inflamatório não esteroidal, ele diminui defesa, e é dessa forma que ele predispõe às lesões pépticas, às lesões de úlcera gástrica e de úlcera duodenal, diminuindo defesa do trato gastrointestinal, ok? Então, está explicada a fisiopatologia das úlceras, tanto do agente etiológico mais comum, que é o Helicobacter pylori, quanto do segundo agente etiológico mais comum, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. E quais sintomas, do ponto de vista clínico, quando eu estou entrevistando o meu paciente, quais sintomas me direcionam para que esse paciente tenha uma úlcera? Então, existem algumas coisas, vocês vão ver que não são muito específicas, mas existem algumas pistas da história clínica que me fazem pensar, será que esse paciente tem úlcera? Como é que é isso? Primeiro, a epidemiologia. Nós falamos que a úlcera duodenal é no paciente mais jovem, a úlcera gástrica no paciente mais velho. Nós falamos dos fatores predisponentes. E a úlcera gástrica, ela tem uma dor epigástrica em queimação, e a dor na úlcera gástrica melhora pouco ou não melhora com os alimentos. Veja que se eu tenho uma lesão, essa é uma foto de endoscopia, que é o piloro, e aqui na região pré-pilórica, uma lesão ulcerada. Veja se eu tenho uma úlcera gástrica, quando eu me alimento, principalmente se for um alimento mais picante, mais ácido, mais agressivo, um álcool, por exemplo, veja que a dor tende a piorar com os alimentos. É uma lesão que responde pouco antiácido. Nós vimos no slide anterior que o paciente que tem úlcera gástrica, ele é um paciente hipoprodutor de ácido. Então, ele vai responder pouco com antiácido, com inibidores da secreção ácida. É uma lesão que gera hiporexia. Se ele não consegue comer porque dói, ele não tem muita fome, ele pode perder peso, e ele pode ter isso que a gente chama de clocking, que é acordar de noite com um pouco de dor, até porque ele não se alimentou e a lesão ulcerada está lá, estimulando o nervo vago, a sensibilidade do nervo vago. E a úlcera duodenal? Aqui é o bulbo duodenal, e aqui a presença de duas úlceras, a gente chama de úlceras do beijo, kiss ulcer, que é uma em frente à outra no bulbo duodenal. Como é que é isso? Na úlcera duodenal, a dor melhora com a dieta. A gente fala assim, que é como se a dieta tamponasse o ácido gástrico, entrasse menos ácido no duodeno, e eu tivesse um certo alívio. Então, o paciente fica com dor de fome. Ele fala assim, olha, doutor, eu tenho dor, quando eu como, melhora. Ela melhora também com antiácidos. Se
a gente voltar naquele slide, a gente vai ver que o paciente da úlcera duodenal é um hiperprodutor de ácido. Então, é o paciente que mais melhora com bloqueador ácido. Tá? Ele tem muito clocking. Então, a gente fala assim, o senhor acorda de noite com dor? A gente fala, acorda, porque o estômago dele ficou vazio, o ácido foi produzido, foi lá e agrediu a região da úlcera. Então, o clocking é uma pista interessante para a etiologia de úlcera duodenal. E os sintomas são periódicos, existe uma periodicidade, mas a periodicidade é muito inespecífica, ela vai acontecer também na gástrica, ela vai acontecer também pode acontecer nas outras etiologias de dispepsia. Se esse paciente complica com sangramento, com perfuração, eu vou ter outros sintomas, melena, hematêmese, anemia, febre, dor abdominal mais intensa e aguda que leva esse paciente para o pronto-socorro, sinais de irritação peritoneal, se ele perfura essa úlcera. Vejam que a etiologia da dispepsia também pode ser um câncer gástrico. O câncer gástrico, aqui é uma foto de endoscopia, mostrando um câncer gástrico úlcero infiltrante, né? E ele também vem do nosso vilão principal, do nosso protagonista de hoje, que é o Helicobacter pylori, tá? Então, vejam que num daqueles braços do fluxograma, a gente falou que todos os indivíduos que se infectam pelo Helicobacter pylori desenvolvem uma gastrite superficial e uma gastrite crônica posteriormente, que muitos vão ficar assintomáticos, que alguns vão ter úlcera gástrica, úlcera duodenal, e que alguns vão pegar, principalmente aqueles que têm uma pangastrite, ou seja, uma gastrite de corpo, de antro, eles vão pegar a via da mudança celular, vão desenvolver atrofia, metaplasia, displasia e o adenocarcinoma. Essa é a fisiopatologia do desenvolvimento do câncer gástrico. Ele também é mais comum em homens, aqui no cantinho uma foto de endoscopia, uma outra lesão úlcero-infiltrativa do estômago. Os sintomas iniciais, eles vão ser indistinguíveis da dispepsia benigna ou da dispepsia que sugere úlcera gástrica, mas se ele evoluir, então, com dor epigástrica, em queimação, piora com a alimentação, náusea, hiporexia, náusea, hiporexia, e numa fase mais tardia, perda ponderal, melena, anemia, às vezes até uma massa palpável, uma dor intensa, a palpação epigástrica com massa palpável, isso vai me levantar uma lanterninha, uma red flag, e eu vou suspeitar de uma lesão orgânica associada ao câncer gástrico. Vejam que a dispepsia, ela não me direciona só para doenças do estômago, do duodeno, ela não me direciona só para doenças da luz, do trato gastrointestinal. Ela também me direciona para doenças hepatobiliares, particularmente a colelitíase. A litíase biliar também é muito frequente, 10 a 15% da população adulta é portadora de colelitíase, a maioria deles vai ser assintomático, tá? Quais são os fatores de risco para a formação da colelitíase? Então, a gente faz o método mnemônico do 5F, então é o paciente obeso, a mulher obesa, que tem uma história familiar de colelitíase, que tem múltiplos partos e que está por volta dos 40 anos, tá? Então, vejam que eu vou formar o cálculo dentro da vesícula biliar, ele não está na via biliar, ele está dentro da vesícula biliar. O que vai levar à formação desse cálculo? Muitas vezes, mais frequentemente, quase sempre, esses cálculos são cálculos de colesterol. Eles se formam a partir de uma supersaturação de colesterol na bile, associada a uma vesícula biliar com hipomotilidade, e aqui nós temos fatores genéticos, tá, envolvidos, fatores dietéticos, por isso que entra o obeso, entra a história familiar, tá? Isso vai gerar uma bile mais espessa, que é a chamada lama biliar. Essa lama biliar pode levar a microcristais na bile, que é a microlitíase, e a união desses microcristais levar efetivamente à formação dos cálculos biliares. O segundo tipo de cálculo mais comum é o cálculo de bilirrubinato, e ele acontece num tipo específico de paciente, no paciente que tem doença hemolítica. Então, se eu tenho um paciente dispéptico, a característica da dispepsia dele clínica me leva a pensar em colelitíase, e ele é um paciente que tem
uma anemia falciforme, por exemplo, então é muito possível que a etiologia dessa dispepsia seja os cálculos biliares, a colelitíase, porque os pacientes que têm doença hemolítica têm mais formação de cálculos e cálculos do tipo bilirrubinato. Existem cálculos menos comuns associados com infecções bacterianas da bile, que eu não vou entrar em detalhes com vocês. E aí, se eu tenho colelitíase, a maioria das vezes assintomático, se eu me tornar sintomático, na maior parte das vezes o que eu vou ter é a chamada cólica biliar, entre aspas, chamada cólica biliar, tá? Mas por que eu vou ter cólica biliar? Qual que é a fisiopatologia da dor? Veja aqui, duodeno, vesícula biliar. Você se lembra que quando o alimento adentra no duodeno, e principalmente quando esse alimento é gorduroso ou hiperosmótico, ele desencadeia a produção de colecistocinina por células da mucosa duodenal. O que essa colecistocinina faz? Contração da vesícula biliar e abertura do esfíncter da papila maior para que a bile chegue ao duodeno e vá, então, iniciar o processo de digestão dessa gordura, ok? Então, olhem nessa figurinha. Se eu tiver um cálculo de vesícula impactado no cístico, na hora que eu produzir colecistocinina, que a colecistocinina contrair essa vesícula biliar, a vesícula biliar vai contrair contra uma obstrução. E é nesse momento que eu tenho a cólica biliar. Então, vejam que a cólica biliar é a iminência de uma complicação da colelitíase. Porque se esse cálculo sair daqui e cair no colédoco, eu posso ter uma colédocolitíase. Se esse cálculo permanecer aqui e essa bile acontecer uma translocação bacteriana, eu posso ter uma infecção bacteriana da vesícula e posso ter uma colecistite, ok? Mas aqui eu vou ter outros sintomas, aqui eu vou ter síndrome colestática, aqui eu vou ter síndrome infecciosa. Então, vamos nos ater à dispepsia que faz diagnóstico diferencial com a cólica biliar. O clássico, a cólica biliar, ela sempre vai aparecer entre aspas, porque na grande maioria das vezes ela não é cólica. Ela é uma dor epigástrica e hipocôndrio direito, que o paciente às vezes relata como se estivesse insuflando alguma coisa no epigástrico. É uma dor difícil de caracterizar. Ela pode irradiar para o dorso, lá para a região interescápulo vertebral. Geralmente ela é intensa, contínua e raramente ela é cólica. Geralmente ela se inicia subitamente, após as refeições, 15 a 30 minutos após as refeições. Ela dura de minutos a horas, ela tem frequente náuseas e vômitos, e caracteristicamente o paciente melhora completamente depois dessa crise de cólica. O cálculo volta para dentro da vesícula e o paciente chega 3 horas depois, como se não tivesse acontecido nada, tá? Nós não temos certeza se os sintomas de empachamento, desconforto são atribuídos à colelitíase. Muitos pacientes que só têm esses sintomas são submetidos à colecistectomia e não melhoram esses sintomas. Então, talvez esses sintomas estejam mesmo associados a uma outra etiologia de dispepsia, tá? Detalhe, sinal de Murphy no exame físico, vocês lembram, é a compressão do ponto cístico. Eu peço para o paciente respirar profundamente e, pela dor, ele interrompe a respiração. Não é sinal de cólica biliar, é sinal de colecistite. Na cólica biliar, na grande maioria das vezes, eu vou ter um exame físico muito inocente, às vezes sem dor e às vezes com uma leve dor, a palpação de hipocôndrio direito. Nós já estamos evoluindo, já estamos quase evoluindo para a reta final da nossa aula, doenças pancreáticas. Então, vejam que o pâncreas, ele é retrogástrico, ele é retroperitoneal e retrogástrico. A dor do pâncreas, o ponto mais importante da dor do pâncreas também vai ser o epigástreo, vai fazer diagnóstico diferencial com a nossa dispepsia. A pancreatite crônica, toda vez que vocês pensarem em pancreatite crônica, vocês vão efetivamente se lembrar do etilista crônico. E vocês estão certos, porque 90% das pancreatites crônicas estarão associadas ao abuso e uso crônico de álcool. O que acontece na pancreatite crônica? Uma progressiva inflamação do parênquima pancreático, que é aos poucos substituído por tecido fibroso, com calcificação, distorção de ductos e formação de cálculos. Tem uma figurinha de uma peça anatômica aqui mostrando o ducto pancreático muito alargado, muito deformado, formação de cálculos no interior dele e o tecido pancreático fibrosado, o parênquima secretor exócrino do pâncreas,
transformado em tecido fibrosante. A mais comum é a crônica calcificante, que é essa que está representada na figura, cuja etiologia é o álcool em 90% dos casos, mas que recentemente a gente tem entendido o tabagismo como um fator, inclusive independente do alcoolismo, para gerar a pancreatite crônica. Poucos casos vão ser hereditários, nutricionais e metabólicos. Olha como é que acontece a fisiopatologia. Eu consumo álcool, o álcool tem uma agressão direta no pâncreas, levando a um suco pancreático muito rico em proteína. Tá? Esse suco pancreático muito rico em proteína vai formar como se fossem plugs proteicos nos ductos pancreáticos, vai levar à deposição de cálcio, vai obstruir esse ducto pancreático, essa obstrução vai gerar ativação precoce de enzimas, um processo inflamatório que finalmente resulta na pancreatite crônica. A dor da pancreatite crônica vai resultar tanto dessa hipertensão ductal, quanto da inflamação, desse processo inflamatório de citocinas, estimulando os nervos que inervam o pâncreas. Ela vai acontecer depois de alguns anos de etilismo, particularmente uns 10 anos de etilismo, então ela vai pegar aqui a terceira, a quinta década de vida, vai ser mais comum no homem, porque na nossa comunidade, na nossa cultura, o homem ainda bebe mais que a mulher, e claro, vai estar quase sempre associada a essa história de etilismo crônico. A dor, ela costuma ser a primeira manifestação clínica da pancreatite, depois eu vou ter síndrome de má absorção, diabetes pancreático, mas a dor, ela vem primeiro. Como é que ela é? Contínua, de moderada para intensa, caracteristicamente epigástrica, podendo irradiar para hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, e caracteristicamente após alimentação, ou libação alcoólica. E aí o paciente para de comer. Então, ele chega para você, um paciente com dor e um paciente desnutrido. Como o pâncreas é reto peritoneal, às vezes essa dor pode irradiar para o dorso, e essa é uma característica que nos remete para a topografia pancreática, tá? Vejam que depois, lá na frente, depois de dor, posso ter esteatorreia, perda ponderal e diabetes pancreático, mas isso vai acontecer quando mais de 90% do parênquima pancreático já tiver sido substituído por tecido fibroso. E o câncer de pâncreas? O câncer de pâncreas, 95% é da porção exócrina do pâncreas, muitos deles localizados na cabeça do pâncreas, mais uns 30%, 40% no corpo e cauda. Geralmente, há uma pancreatite crônica precedendo, e uma característica da neoplasia de pâncreas, ela é muito consumptiva, é uma história muito rápida de perda ponderal, de dor, de consumo de massa magra, né? De forma que, no diagnóstico, só 10 a 20% tem potencial para ressecção. Tá? Essa é uma fotinha de uma peça cirúrgica do pâncreas com uma neoplasia de cabeça de pâncreas. E como é que é a característica da dor? A dor é o sintoma cardinal. Muitos pacientes chegam pela ortopedia, porque a dor é no dorso, justamente pela posição anatômica do pâncreas. Ela é uma dor contínua, que também piora após alimentar, mas ela evolui rapidamente. Quando eu falei para vocês investigarem a cronologia da dor, é uma dor que rapidamente evolui para uma dor mais intensa, que compromete mais as atividades de dia a dia desse paciente. Pode associar náusea e vômito, e com a progressão da doença, piora muito a dor e associa rápida perda ponderal. A icterícia vai nos dar uma pista, é uma red flag, né? Vocês lembram que é uma red flag? Vai nos dar uma pista, porque ela vai estar presente na maioria dos pacientes, porque a maioria vai ter uma neoplasia de cabeça de pâncreas, vai comprimir o colédoco e vai gerar uma síndrome colestática. Parasitose no nosso meio, nós não podemos nos esquecer das parasitoses, talvez elas tenham que ser, nós vamos ver no fluxograma, uma das primeiras coisas que nós pensamos, e particularmente, quando eu suspeitar de parasitose para dor dispéptica, eu vou lembrar de parasitas cujo habitat é o intestino delgado em sua porção proximal, Strongyloides, Ancilóstoma e a giardia, tá? Então, como é que é? A dor é epigástrica, incaracterística, contínua, episódica, moderada, associada ou não a náuseas, vômitos, anemia. No caso da giardia, sintomas até de má absorção intestinal.
Nos casos dos parasitas que fazem ciclo pulmonar, associado às vezes à tosse, a sintomas pulmonares, e nos que fazem migração de larva cutânea, podendo associar sintomas, alterações na pele resultantes da penetração da larva. Tá? Então, vejam como é que a história clínica completa, ela vai, às vezes, me direcionar mais em direção à parasitose ou mais em direção a outras etiologias de dispepsia. Ok, reta final, então. Se não tem alteração orgânica, metabólica e estrutural, ou seja, na minha investigação de história clínica, de exame físico e de exames iniciais, eu não encontrei alteração orgânica, metabólica ou estrutural, então eu estou diante da chamada dispepsia funcional, que vai aqui de novo esse dado epidemiológico, essa pizza dado etiológico, perdão, mostrando que 70% dos pacientes dispépticos serão dispépticos funcionais. O que eles vão ter, segundo esses critérios clássicos do Roma 4? Eles vão ter os 4 sintomas importantes que eu falei, dor, queimação, empachamento e saciedade, pelo menos um deles, sem evidência de doença orgânica, sistêmica ou metabólica, em investigação de rotina, inclusive endoscopia digestiva alta, nos últimos 3 meses, com início a mais de 6 meses, ou seja, é crônico e recorrente, e, vejam, sem evidências de doença orgânica, sistêmica ou metabólica. Detalhe, gente, essa gastrite endoscópica enantematosa antral, que aparece em várias endoscopias, ela não é considerada uma alteração estrutural e orgânica, a menos que ela tenha uma etiologia bem definida por trás dela, como, por exemplo, a gente falou do Helicobacter pylori. Então, toda vez que eu tiver um paciente cuja investigação inteira só levou para essa gastrite endoscópica enantematosa do antro, H. pylori negativo, ele é um dispéptico funcional. Isso é muito importante, tá, gente? Porque, às vezes, essa gastrite ela vai persistir mesmo depois do tratamento. Ele é um dispéptico funcional e eu vou direcionar o tratamento dele voltado muito mais para a sintomatologia do que para o ideal de cicatrizar essa gastrite endoscópica do antro. A gente classifica esse dispéptico funcional em 2 chamadas síndromes clínicas. Isso é muito para facilitar a compressão e para facilitar o tratamento. Então, eu vou falar que se o sintoma mais importante é empachamento e má digestão, ele é um paciente com a síndrome do desconforto pós-prandial. Esse paciente provavelmente vai melhorar, além de com orientação alimentar, com procinéticos, com medidas que melhoram a motilidade desse trato gastrointestinal. E, por outro lado, o sintoma predominante nesse paciente é a dor, então eu vou chamar esse paciente como síndrome de dor epigástrica, e esse paciente possivelmente vai melhorar mais com bloqueio ácido do que com procinético, do que com medidas que melhoram o esvaziamento gástrico. Essa é uma classificação didática, todos eles são dispépticos funcionais, mas eu classifico para facilitar a compreensão e facilitar o tratamento. E aí, se ele não tem uma alteração estrutural, como é que eu explico o sintoma desse paciente? A chave da explicação fisiopatológica está na compreensão da intrínseca relação que existe entre o cérebro e o intestino. É o chamado eixo cérebro-intestinal, em que alterações centrais influenciam na fisiologia do trato gastrointestinal e que percepções anormais do trato gastrointestinal também vão gerar percepções alteradas de sintomatologia pelo sistema nervoso central. Então, é um eixo de 2 vias. Então, eu posso ter uma motilidade alterada ou eu posso ter uma percepção, a chamada hipersensibilidade visceral, ou seja, um estímulo pequenininho para aquele paciente dispéptico pode ser compreendido como uma sintomatologia muito evidente. Tá? O mais atual é a gente entender que eu posso ter várias alterações que justifiquem o sintoma na dispepsia funcional. Então, eu posso ter estresse, ansiedade, depressão, eu posso ter alterações de downregulation no próprio sistema nervoso central, eu posso ter o centro que a gente consegue atuar,
que é a hipersensibilidade visceral, eu posso ter acomodação gástrica ruim, eu posso ter esvaziamento gástrico ruim, eu posso ter esvaziamento duodenal ruim, eu posso ter um vago que tenha uma transmissão do estímulo alterada. Então, vejam que o eixo cérebro-intestino, cada vez mais estudado, nós cada vez mais compreendemos melhor a neurogastroenterologia e que vai justificar esses sintomas tão frequentes, né? Essa dispepsia que é tão frequente e que a partir do momento que eu vou compreendendo isso daqui, eu vou entendendo por que num grupo de pacientes eu vou usar procinético e, por exemplo, antidepressivo tricíclico para tratar a dispepsia, e não é para tratar a depressão, é para tratar a dispepsia. Então, conforme eu vou compreendendo essa fisiopatologia, eu vou compreendendo melhor como é que eu trato e como é que eu conduzo. Esse é o último slide, eu queria só mostrar para vocês por que é importante, vocês me desculpem dele estar em inglês, mas ele é de um consenso asiático de dispepsia, ele é bem completo e ele é bem de acordo com a nossa realidade, por isso que eu trouxe esse fluxograma. Então, por que é importante eu entender a fisiopatologia da dispepsia e os diagnósticos diferenciais que me abrem, os principais diagnósticos diferenciais que me abrem diante de uma síndrome dispéptica? Então, vejam, eu tenho um paciente com uma dispepsia por 3 meses e essa dispepsia ainda não foi investigada. Primeiro, na história clínica, eu preciso já ter pistas que me direcionam para uma etiologia específica. Red flags, eu tenho sintomas de alarme? Se eu não tenho sintomas de alarme, eu posso até fazer um tratamento empírico. Então, se ele tem dor, eu dou um bloqueador ácido, se ele tem empachamento, eu dou um procinético. E se ele responder após 4 semanas, sem sinais de alarme, ok, eu posso acompanhar esse paciente. Em alguns países, eles chegam a ponto de pesquisar de forma não invasiva o Helicobacter pylori e tratar. Isso não se aplica para a nossa realidade, porque nós não temos testes não invasivos para o H. pylori. Então, veja, se eu não tenho sinais de alarme, eu posso fazer um tratamento empírico para esse paciente. Se eu tenho sinais de alarme, imediatamente endoscopia digestiva alta. Se eu encontro a etiologia, encontrei a úlcera, encontrei o câncer, encontrei a etiologia, ok, eu tenho uma dispepsia orgânica. Não encontrei, eu vou procurar ultrassom, parasitológico de fezes, vou procurar colelitias, pancreatite, neoplasia de pâncreas, parasitose, vou procurar as outras etiologias de dispepsia. Se eu encontrei, ok, eu tenho uma causa orgânica para dispepsia. Se eu não encontrei, então eu estou diante da chamada dispepsia funcional, que eu não tenho um substrato orgânico para justificá-la e que vai representar 70% dos pacientes. Era isso que eu tinha para dizer. Eu fico à disposição para as questões. Eu queria dizer para vocês que, nesse momento, a gente tem que repetir essa frase do último slide todos os dias. Vai ficar tudo bem. A gente, no momento que a gente está vivendo o problema, a gente tende a achar que ele vai ser eterno. Mas ele vai passar, nós vamos voltar a poder aglomerar. Se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos aglomerados novamente. Deixo aqui no finalzinho o meu e-mail para contato. Se não der tempo de a gente discutir tudo que a gente precisa discutir, me mandem e-mail, que aí eu respondo e a gente vai batendo um papo, vai ser muito legal, tá bom? Obrigada, Laura. Podemos dar sequência, acho que eu estourei meu tempo. Certo. No chat, por enquanto, temos uma primeira pergunta e muito obrigada pela palestra, né, professora Badia? Eu vou colocar aqui a pergunta. A Amanda. Professora, qual a importância da influência genética sobre a fisiopatologia das doenças funcionais do trato gastrointestinal? Ela é maior do que fatores ambientais? Então, Amanda, a dispepsia funcional, ela tem, sem dúvida nenhuma, uma tendência genética. Então, quando a gente fala nesses fatores psicossomáticos, quando a gente fala de estresse, a gente fala de ansiedade, a gente fala de hipersensibilidade visceral, seguramente nós estamos falando de uma tendência genética. Tem paciente que tem mais, tem paciente que tem menos. Nesse paciente que tem mais tendência genética, o fator ambiental é muito importante. Então, nesse paciente que tem mais tendência genética, o álcool, o cigarro, o próprio Helicobacter pylori, seguramente vão desencadear mais problemas, assim como uma alimentação irregular, né? Se for um funcional, quer dizer, se não tiver alteração orgânica, assim como
a alimentação, o álcool, o cigarro vai dar mais sintomatologia para esse paciente, né? Na prática, a gente fala assim que existem pacientes, e vocês vão ver isso com muita frequência, existem pacientes que eles podem comer o que eles quiserem. Então, às vezes, tem paciente que vai para a churrascaria 10 horas da noite e come proteína, come gordura, bebe bebida alcoólica, ele deita na cama, dorme, no outro dia ele acorda muito bem. Ou seja, geneticamente, esse paciente tem uma fisiologia muito boa, um funcionamento muito adequado desse trato gastrointestinal. E existem outros pacientes que, se ele fizer isso, ele não consegue dormir à noite, ele tem dor, ele tem vômito, e ele não tem substrato estrutural, não tem substrato anatômico para justificar a sintomatologia dele. Então, sem dúvida nenhuma, é a genética associada à genética dos fatores ambientais. Não dá para falar quanto que é de cada um, é bem uma somatória mesmo. Certo, temos mais uma pergunta da Isabela. Professor, excelente aula. A dispepsia funcional engloba a gastrite nervosa? Ótimo, Isabela, excelente essa pergunta. Lembra que eu falei no começo que nós temos que começar a solidificar esses conceitos científicos para a gente justamente fazer essa interlocução entre aquilo que a gente entende do ponto de vista científico e aquilo que é da cultura do paciente, tá? Então, o paciente, muitas vezes, ele chega no consultório e fala assim, doutor, o meu problema é a minha gastrite nervosa. E se você for transformar isso do ponto de vista científico, verdade. A gente viu que a dispepsia funcional, ela tem uma associação bem demonstrada, bem definida com fator estresse e ansiedade, e que não gera substrato anatômico, estrutural e metabólico para esse paciente. Então, sem dúvida nenhuma, aquilo que o paciente chama de gastrite nervosa é a dispepsia funcional. A gente vai entender que o nervoso, que o estresse e a ansiedade não é o único fator fisiopatológico, mas para alguns pacientes ele é o principal fator fisiopatológico. E o paciente vai ter isso muito nítido, ele vai falar, olha, quando eu tenho algum problema, quando eu tenho estresse, uma prova, um problema para resolver, o meu estômago dói, eu não consigo ter digestão, eu tenho náusea, né? E ele chama isso de gastrite nervosa, porque daí ele faz a endoscopia e vem aquela gastrite endoscópica anatematose antral, que eu falei para vocês que para nós isso é dispepsia funcional. Ela não tem um substrato etiológico bem definido por trás dela. Então, ela é dispepsia funcional. Então, só reforçando, Isabela, o que o meu paciente chama de gastrite nervosa, na grande maioria das vezes, é a dispepsia funcional. Cientificamente, é a dispepsia funcional. Temos mais uma pergunta aqui, professora, do Vitor. Professora, as red flags aparecem também na dispepsia funcional? PS, aula excelente, parabéns. Obrigada, Vitor. Não, as red flags não aparecem na dispepsia funcional. E esse é um fator que me permite, se eu não tiver red flags, ou seja, eu não estou achando que é orgânico, meu paciente tem menos de 40 anos, eu estou lá no meu serviço terciário, no meu serviço primário, na minha atenção primária de saúde, o paciente não tem red flags, ele não tem, eu não estou suspeitando de uma dispepsia orgânica, isso me permite até fazer um tratamento voltado para o sintoma. Então, eu posso usar um medicamento que bloqueia a acidez, eu posso usar um medicamento que melhora o esvaziamento do estômago. Observe esse paciente umas 4 semanas. Ele melhorou? Ok, então ele estava ali, era um dispéptico funcional, eu fui direto para o tratamento sintomático, ele melhorou, eu não preciso fazer nenhuma investigação. E aí, do ponto de vista econômico, isso é muito interessante para o sistema de saúde. Então, na dispepsia funcional, eu não posso ter red flags, tá? Se eu tiver red flags, eu obrigatoriamente tenho que levar esse paciente para uma investigação mais ampla e mais precoce, tá? Repetindo, eu não tenho red flags na dispepsia funcional, ok? Bom, não temos mais perguntas. Vou só mostrar alguns dos elogios aqui à sua aula, professora. Da Nanda, aula sensacional, muito obrigada. Da Samla, parabéns pela aula, muito obrigada, professora. E aqui a Isabela novamente agradecendo, né? Obrigada, professora, adorei a explicação. Então agora é minha vez, né? Muito obrigada, doutora Badia, foi excelente.
elegante como sempre. Foi um prazer tê-la aqui conosco, né? E ainda vai ter mais uma aula, pessoal, com a elegância em pessoa, que é a doutora Badia. Não temos mais perguntas aqui no chat, então podemos finalizar. Se as pessoas tiverem alguma outra dúvida, fiquem à vontade para enviá-las ao e-mail da professora Badia. Pessoal, muito obrigada. Eu estou com muita saudade de vocês, então espero que passe logo esse momento que nós estamos vivendo, que a gente volte logo para a sala de aula, para o ambulatório, né? Lembrem-se que medicina realmente a gente aprende baseado em beira de leito e baseado em conhecimento. Se esse é o momento que a gente não pode estar junto na beira do leito, vamos tentar aproveitar. Eu sei que é difícil a gente se motivar para estudar num período de pandemia, em que a gente fica meio perdido, não sabe o que estudar, mas vamos nos motivar para pelo menos 1 ou 2 horas por dia estudar um pouquinho, né? Se a gente precisa de experiência e conhecimento, e agora a gente não está podendo ter experiência, então vamos fortalecer esse braço do conhecimento durante esse período, que se Deus quiser, em breve estaremos juntos compartilhando experiência. Um beijo para vocês, e aí nós estamos juntos de novo daqui a 2 semanas, eu acho, com uma aula de diarreia crônica, tá bom? Obrigada, Laura. Um beijo, bom dia para vocês, viu? Bom dia. Tchau. Pessoal, o formulário de presença já vai ser aberto. Aguardem alguns instantes, tá certo? Nos encontramos na terça-feira que vem, dia 29, nesse mesmo horário. Então, bom dia a todos.